Nós aqui estamos na nossa série de mensagens e exposições na carta de Paulo aos Colossenses. E eu queria que os irmãos começassem a abrir a Bíblia. Colossenses capítulo 2. O título da nossa mensagem hoje é Quando a Morte Gera Vida. A vitória da cruz. Capítulo 2, versículos de 11 a 15. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela circuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo, então, quer nos fazer entender sobre essa plenitude, ou esse aperfeiçoamento que ele fala no versículo 10. Esse aperfeiçoamento que nós temos em Cristo, mostrando para nós que essa plenitude é consequência da nossa união com Cristo. Por causa desta união, nós participamos do que Cristo é e do que Ele fez. Então ele passa nos versículos 11 a 15 a dar os dois benefícios que nós temos em Cristo. Nós temos muito mais, mas ele foca nesses dois benefícios, lembra? Por causa do propósito da carta, tentando rebater a heresia que estava circulando ali, rondando aquela igreja. Então, duas bênçãos que demonstram a plenitude, a suficiência de Cristo para satisfazer nosso ser. E em cada uma dessas bênçãos, ele explica o que é essa bênção e como conseguimos isso, por meio do que Cristo fez. Notem que a ênfase sempre será no que Cristo faz, conosco, unidos a Ele. A ênfase sempre vai ser essa. Então os dois benefícios são: fomos circuncidados, ok? Primeiro benefício, fomos circuncidados. E ele vai explicar que essa circuncisão é a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E aí ele vai explicar depois como a gente conseguiu isso, ao sermos sepultados e ressuscitados com Ele. E o segundo benefício é: fomos vivificados. Como? O que significa isso? É o perdão das transgressões, é o livrar da morte e incircuncisão. E aí Paulo passa a explicar como a gente conseguiu isso: removendo o escrito da dívida e despojando os poderes e autoridades, triunfando na cruz. Ok? Esse é o esqueleto da nossa mensagem. Eu queria começar chamando a atenção de vocês. Nós podemos observar como o cristianismo é bem diferente da espiritualidade que as pessoas vivem e o que as pessoas definem como sendo espiritualidade. Para elas, espiritualidade é o que você pode alcançar. É o que você pode alcançar. No cristianismo, é o que Cristo alcança por você. Então, quando lermos sobre qualquer bênção que temos na salvação, nós devemos lembrar: eu só tenho isso porque Cristo conquistou em meu lugar. E eu recebo, eu participo dessa conquista. Nós devemos dar glória a Deus por isso? Sim. Sempre. Sempre. Então vamos lá para a primeira bênção. Nós fomos circuncidados em Cristo. Versículo 11: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que significa essa circuncisão que nós temos em Cristo? Para a gente entender essa circuncisão, nós temos que lembrar o que é circuncisão também anterior, ok? A circuncisão feitas por mãos humanas. Se ele fala aqui que não é feitas por mãos humanas, ele está fazendo um paralelo e uma comparação com aquela que é feita por mãos humanas.
que seria essa circuncisão? É o ritual dado aos homens como marca de quem fazia parte da aliança com Deus. O povo marcado na carne, fisicamente. Olha Gênesis 17, versículos 10 e 11. A palavra do Senhor diz, Gênesis 17, versículos 10 e 11. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Ok? Nós sabemos o que significa a circuncisão na carne. Esse é o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Só que Paulo enfatiza que na nova aliança, a marca não é na carne, não é física, não é feita por mãos humanas, é espiritual. Mas o princípio permanece. Assim como o feito por mãos humanas, fisicamente, retira algo, só que da carne, esse aqui também retira, corta fora, essa é a ideia de circuncisão. Cortar fora aquilo que precisamos tirar para a salvação e santificação. Então, quando ele fala sobre circuncisão, ele está falando sobre isso. Aquilo que Jesus Cristo tirou, que precisávamos tirar para que fôssemos salvos e nos tornássemos santos e vivêssemos em santidade. Os colossenses, você e eu, sofremos uma operação feita por Cristo, que é no coração. Mas isso não foi do nada. Já tinha na profecia. Jeremias 4, capítulo 4, versículo 4 diz: circuncidem-se para o Senhor, removam o prepúcio do seu coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Já havia um chamado para isso, ou seja, isso já estava implícito na antiga aliança, que a circuncisão na carne deveria ser a manifestação daquilo que nós temos no nosso coração. O Senhor o tempo todo estava falando sobre isso. Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 6 diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Olha aí a promessa. Para quê? Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Para que a gente viva, para que a gente cumpra o mandamento do Senhor de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, nós precisávamos da circuncisão. É uma transformação interior. Podemos dizer que é a regeneração. Ele explica essa circuncisão falando que é o despojar do corpo da carne. Ou seja, a circuncisão é a libertação, o retirar do corpo de nós da escravidão da carne e do pecado. Essa é a ideia. Nós fomos retirados da escravidão que tínhamos no nosso corpo, da nossa carne, das nossas vontades, da natureza pecaminosa. É como se Paulo dissesse: meus irmãos em Cristo, vocês foram transformados. Vocês sofreram a cirurgia espiritual no coração para que amassem e fossem satisfeitos em Cristo. Ele livrou vocês das algemas do pecado, lhes tornando não mais reféns de vocês mesmos e de seus desejos carnais. Essa é a bênção que nós temos na nossa união com Cristo. Sofremos a circuncisão profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Isso mostra para nós que não precisamos de outro remédio para lidarmos com o pecado. Nós ainda flertamos com o pecado. Nós falhamos. Mas temos que lembrar que todo o nosso ato pecaminoso não era inevitável. Quero dizer que poderíamos ter evitado na força de Cristo. Porque nele recebemos a transformação necessária para poder dizer não para o pecado. Não para a natureza pecaminosa. Nós veremos isso melhor no capítulo 3, onde ele desenvolve melhor esse tema.
Mas às vezes queremos buscar remédios para a alma, achando que esses remédios são inevitáveis para tratarmos nosso problema. Mas esquecemos de olhar para Cristo, o que somos e temos nele. Ele já fez a cirurgia que precisávamos para a cura. O desafio é não permitir que as situações da vida, pessoas que nos relacionamos, desejos que surgem no coração, nos façam ter amnésia identitária, nos façam ter esquecimento de quem somos, apagam de nossa mente quem somos em Cristo e o que isso implica para a nossa vida. Nós não devemos permitir que qualquer coisa seja empecilho para sabermos e reafirmarmos quem somos. E isso já é grandioso. Se ele parasse aqui, já seria maravilhoso. Mas ele diz algo que torna mais grandioso. Paulo passa a explicar como essa circuncisão aconteceu. Essa circuncisão foi possível por quê? Versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, aconteceu primeiramente porque fomos sepultados em Cristo. Assim como o sepultamento de Cristo sacramentou a sua morte, que ele morreu, o descer às águas representa a realidade de que morremos para nós mesmos. Morremos para a nossa escravidão do pecado. Mas ele não para no sepultamento. Cristo não permaneceu sepultado. Nem nós permanecemos debaixo d'água, senão a gente estaria morto, né? De fato. Porque fomos ressuscitados também com Cristo. Essa segunda forma, utilizada para mostrar como foi a nossa circuncisão: sepultamento e ressuscitação. Cristo não permaneceu morto. O sepultamento não era seu fim. Cristo ressuscitou. Meus irmãos, com ele estávamos nós. É por isso que representamos com o sair das águas o que aconteceu conosco espiritualmente. Nós morremos para a nossa escravidão do pecado e revivemos como não escravos? Não, como escravos, agora de Cristo, como servos de Cristo. Isso inclui que a circuncisão é a marca que temos na nossa morte e ressurreição em Cristo. Nós perdemos a vida para ganharmos a Cristo. É o que Paulo fala lá em Filipenses: para ser achado nele. Meus irmãos, em uma sociedade que prega o amor próprio, o seja você mesmo acima de tudo, independente do que esteja acontecendo, uma sociedade que ama o egoísmo e rejeita a humildade, em uma sociedade que as pessoas brigam e matam para o eu ficar em evidência, para o eu sobressair sobre as pessoas, sobre os outros. Eu sou assim mesmo, tenho personalidade, gênio forte, você não sabe com quem está mexendo, e entre outras coisas que dizem, que só demonstram um coração escravo do eu. Numa sociedade assim, um povo é formado, um povo cresce e se expande com uma marca indispensável para quem faz parte desse povo: mortificação do eu. Nós morremos para o que somos, para participarmos do que Cristo é. Só é possível participar do que Cristo é se morremos para nós mesmos. Não há personalidade, não há vida que foi impactada pela graça que não diga: eu quero a sua vida. Então, quando as pessoas olharem para cada integrante do povo, não mais verão Weber, não mais verão Vitor, Paulo, Audicélia, Garcélia, seu Gadelha, Iane,
Sérgio, Gilmara, Cícero, Lúcia, Pablo, Samuel, Dona Helena, todo mundo, não mais verão cada um de nós, mas Cristo em nós. Cristo em nós. E é por causa disso que temos a segunda bênção citada por Paulo, agora no versículo 13. Nós fomos vivificados em Cristo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Essa bênção é uma consequência da circuncisão, se vocês perceberem. Não tem como desvincularmos uma bênção da outra. Nós fomos vivificados, nos deu vida com Ele. Afinal, fomos ressuscitados com Ele. Para falar da vida, Ele precisa realçar nosso estado anterior de morto-vivo. Estávamos mortos das nossas transgressões e éramos incircuncisos. Assim como a circuncisão não é física no verso 11, essa incircuncisão também não é. O foco aqui é que éramos separados de Deus por causa da escravidão do pecado. Estávamos longe de Deus, do seu povo e do estilo de vida santo, incircuncisos. Nós andávamos desgarrados, entregues a nós mesmos, no estilo de vida de morte. Pastor, por que lembrar de coisa ruim dessa época? Porque a gente realça a grandeza da graça quando a gente lembra de quem nós éramos. Essa lembrança não é para esfregar na cara e causar tristeza, mas é para reforçar a grandeza do poder de Deus e seu incomparável amor. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós santinhos e merecedores. É isso? Não, sendo nós ainda pecadores, entregues a nós mesmos. Efésios 2, 4 a 7 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você percebe que é o tempo todo em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Meus irmãos, faz quanto tempo que você não agradece a vida que tem em Cristo? Faz quanto tempo que você parou, olhou o que era, o que é, e se rendeu aos pés de Cristo? Faz quanto tempo que não choramos, não nos emocionamos, não engrandecemos a Deus pelo que temos em Cristo? Faz quanto tempo que não nos sentimos vivos, satisfeitos em Cristo? Esses versículos estão aqui para despertar o povo de Deus para uma satisfação sem fim, para uma alegria imensurável, uma gratidão profunda e um amor total em Cristo e por Cristo. Nós recebemos vida juntamente com Cristo. A nossa pergunta que fizemos também para a primeira bênção é: como? O que foi feito para que recebêssemos vida? Ele diz no versículo 14 e 15: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como? Primeiro, removeu nossa dívida. Eu não sei o que pensa quando lê que existia um escrito de dívida e que Cristo cancelou. Às vezes parece ser meio
não tão palpável isso, né? Paulo não está apenas combatendo a heresia de Colossos, que ensinavam salvação e santidade por meio de cumprir específicas ordenanças. Não é apenas isso. Paulo está lembrando eles e a nós que vida de verdade só existe sem o peso da dívida. Não é um alívio um alívio que sentimos quando nós quitamos uma dívida. Não é alívio? Não é bom? Mas pode não ser tão grande, porque a gente sabe que outras virão, né? A gente está em constante dívida. Não que a gente esteja devendo, mas que a gente tem que pagar sempre alguma coisa. Mas essa remoção da dívida é completa. E de uma vez por todas. Não foi parcelada. Paulo está falando da lei, mostrando que não estamos mais debaixo da lei. O peso do cumprimento da lei foi colocado totalmente sobre Jesus. Aquele que cumpriu toda a lei e por isso a pregou na cruz. Cristo continuou na cruz? Cristo saiu da cruz. Reviveu, mas a lei ficou lá, sem vida. Não faz sentido querermos trazer de volta para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos uma dívida que já foi paga. Uma conta que Cristo pagou completamente. Não temos direito de cobrar de nós mesmos e muito menos do nosso irmão. Não fomos alcançados pela graça para vivermos debaixo da lei. Isso significa que para aceitarmos o próximo, nos relacionarmos com o próximo, basta a graça. Basta a graça. Esse é um desafio para os que estão debaixo da graça. Viver pela graça e não por lei. É um desafio. Graça não é libertinagem. Fazer o que a gente quer. Mas é saber que nada pode nos separar do amor de Deus. É viver satisfeito nele e não buscar outro meio de se relacionar com Deus. Graça é o entendimento que devo aceitar a mim e ao próximo, não se fizer alguma coisa que acho que deve ser feito, mas aceitar como ele é, com suas falhas, com seus pecados. Não quer dizer que a gente está passando a mão na cabeça do pecado, que a gente concorda com isso, mas mesmo os errados, em Cristo temos o necessário para mudarmos. Temos essa consciência, principalmente se cooperarmos uns com os outros. Graça é ser totalmente dependente da graça. Viver que a salvação e a santidade não são meritórias, por mérito, mas uma consequência de estar na fonte certa, na única fonte e suficiente fonte que é Jesus Cristo. Ele removeu de uma vez por todas a lei que nos deixava em dívida, porque a cumpriu em vida e pagou nossa dívida com sua própria vida. Mas temos vida não somente porque ele removeu a lei com todo o seu peso e dívida que tínhamos, mas também porque ele despojou os principados e potestades, como diz no versículo 15. Não há poder ou autoridade que possa nos prender ou nos submeter a eles. A ideia aqui que Cristo desarmou, literalmente quando você está numa batalha e desarma o seu inimigo e carrega consigo a arma dele. Então ele desarmou os principados e potestades de poder. Não que eles não possuam poder, eles têm um certo tipo de poder, mas que foi limitado em seu alcance por Cristo. Cristo é soberano sobre todo poder e autoridade, permitindo ou não o alcance e a influência que terão sobre as pessoas, sobre a criação, principalmente sobre os circuncidados e vivificados nele. Não precisamos temer poderes, autoridades, anjos e demônios. Cristo Jesus os venceu e o mal não nos toca. O mal não nos toca, isso é uma realidade. Eles foram expostos ao desprezo.
com o triunfo de Cristo na cruz. Nós precisamos lembrar aqui também que fazia parte da heresia de Colossos o culto aos anjos. A ideia de que eles serviam como mediadores entre os homens e Deus, para os homens chegarem até Deus, os anjos. Paulo lembra que Cristo tem poder sobre eles e os venceu. Que Cristo é suficiente. Ele é o único caminho para chegarmos a Deus. Então, meus irmãos, esse é um chamado para entendermos a suficiência de Cristo e a completude que temos nele em nossa união. Por isso, não precisamos buscar nada além de Cristo para sermos salvos, santos, para sermos espirituais. Queria caminhar para a conclusão. Nós sabemos que Cristo foi crucificado, sepultado, ressuscitado, certo? Ok. Essa é a história de Cristo, certo? Mas quando ele fala aqui sobre isso, ele diz que a história de Cristo é a nossa história. Você morreu na cruz? Sim. Você foi sepultado? Também. Glória a Deus. Você ressuscitou? Sim, nele, tudo nele. Isso é aplicar, pegar a história de Cristo e trazer para a nossa. Nós reafirmamos o Evangelho com o nosso viver. Paulo está fazendo isso. Paulo está mostrando isso. O Evangelho não é só uma boa notícia que sabemos e nos inspiramos sobre um homem que se sacrificou, e é uma história linda. É uma história linda. Não é uma história distante de nós. Então falar da morte, sepultamento e ressurreição é falar do que aconteceu com a gente, da nossa história. Quando cantamos, como cantamos, quando lemos, não é para lembrar sobre algo que aconteceu com alguém, mas para lembrar sobre algo que aconteceu conosco em Cristo. Essa é a deixa para enfatizar que o Evangelho sempre é relevante para a nossa vida e nunca vai deixar de ser. Confirma aqui comigo uma coisa. Quando você ouve a palavra Evangelho, alguém pergunta o que é o Evangelho? O que vem à mente é aquilo que se anuncia para alguém crer em Jesus. E afirmamos o Evangelho. É importante. O Evangelho é importante para a salvação das pessoas. É o poder de Deus para salvação. E a gente concorda com isso. Mas o Evangelho não se limita ao momento da conversão. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas também é poder para toda a história de vida do salvo. Santificação só existe no poder do Evangelho. E por que precisamos lembrar disso constantemente? Não apenas os colossenses precisavam disso. Porque quando amamos a Jesus e temos lutas contra o nosso pecado, nossas fraquezas, contra as nossas ansiedades e tristezas, nós facilmente procuramos outro remédio. Nós facilmente procuramos outro diagnóstico e tratamento, porque não queremos aceitar o primeiro médico. Paulo está mostrando que quando morremos e ressuscitamos com Cristo, nós temos toda a medicina necessária para curar nossos problemas. Eu quero falar para você que vem à igreja, mas ainda não vive essa realidade em Cristo, ou tem dúvidas sobre a sua união com Ele. O verso 12 diz que fomos ressuscitados com Cristo por meio da fé. Só faz sentido o que falei até agora se de fato cremos em Jesus Cristo. Ah, pastor, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que é um fato histórico sua morte e ressurreição. O que é crer? O que é ter fé? É saber? Eu te digo que crer não é apenas conhecimento de fatos.
Crer não é apenas saber sobre algo. Demônios sabem que Deus existe, que Cristo é Deus, e tremem diante da certeza que Ele triunfou na cruz. Eles sabem. Crer, ter fé, é você saber, envolve isso, mas é também tornar isso a razão da sua vida. É ser o seu maior anseio. É você desejar servir e não apenas ouvir. É você desejar servir, seja em qualquer canto, com qualquer coisa que você esteja servindo. É você desejar servir aquele que é Senhor sobre tudo e todos, sobre suas vontades, sobre sua rotina, sobre sua família, sobre a igreja e toda a criação. Você pode fazer uma pergunta: quanto eu tenho servido? O que eu tenho servido? Pode começar pela igreja. No seu dia a dia, você faz o seu trabalho, um serviço a Deus. Da sua família, o sacrifício a Deus. Com que você tem servido uns aos outros como igreja? Podemos fazer outra pergunta bem prática. Quando você acorda de manhã, você tem sede de Cristo? Só crendo para ter. Quero te convidar a crer. Quero lhe convidar a saciar sua alma com o único capaz de satisfazer você, Jesus Cristo. Se você já crê, amém. Amém. O convite é para permanecer nele e nessa satisfação plena. Em todos os casos, quem crê ou quem não crê ainda, é um convite para olharmos para a cruz e vermos nela não um Cristo fragilizado e derrotado, embora tenha sofrido nossas dores e carregado todo o peso sobre si. Nós precisamos olhar para a cruz como vitória, como exaltação, e enxergarmos um Cristo glorioso e triunfante na cruz, que conquistou nossa participação na sua história. E com isso, aquilo que precisamos para sermos satisfeitos, completos e vitoriosos. É isso que devemos lembrar quando olhamos para a cruz. Esse é o nosso remédio para a alma.